O Canal do Panamá, agora considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, já foi o local de um dos maiores obstáculos da história da engenharia mundial. Em sua longa jornada até a construção, tirou a vida de dezenas de milhares de trabalhadores. Todos nós conhecemos o canal como um local de transição suave do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, mas a terra que ele atravessa carrega uma história escura e mortal. O Istmo da América Central separa os oceanos Atlântico e Pacífico, mas conecta a América do Norte e do Sul. Em seu ponto mais estreito, apenas 81 quilômetros de selva montanhosa e pântano separam o leste do oeste. Diariamente, até 32 navios passam pelo Canal do Panamá, poupando uma extensa viagem ao redor do Cabo Horn, Chile. Mas cada navio que passa flutua sobre o sangue, suor e lágrimas daqueles que enfrentaram o calor implacável do Equador para construir o canal. Separar 2 continentes não é uma tarefa fácil. Em alguns aspectos, construir o Canal do Panamá foi como construir uma grande muralha inundada. Estima-se que a construção da Grande Muralha da China tenha custado a vida de mais de 400 mil pessoas. Porém, com o Canal do Panamá, seria diferente. Milênios se passaram e as máquinas tornaram os projetos de construção muito mais seguros, certo? Na década de 1880, havia rumores da construção de um canal na América Central. A invenção do motor a vapor, progressos na produção de aço e avanços nas técnicas de concreto tornaram os projetos de engenharia de grande escala mais seguros e eficazes. Parecia ser o momento certo para começar um projeto que as pessoas haviam pensado por centenas de anos. O objetivo era claro, mas o necessário para atingi-lo superou todas as expectativas. Para entender por que a construção do Canal do Panamá foi tão mortal, primeiro temos que entender a geografia e as condições do Istmo do Panamá. A faixa de terra em que o canal é construído tem 48,3 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. O próprio canal tem 81 quilômetros de água profunda no Atlântico até água profunda no Pacífico. Para construir o Canal do Panamá, os engenheiros felizmente não tiveram que começar do zero. A localização do canal coincide com o fluxo natural do rio Chagres. Uma parte-chave da construção do canal envolveu a barragem do Chagres para criar um lago profundo o suficiente para que barcos massivos pudessem flutuar sem encalhar. Isso se tornou o Lago Gatun, que agora ocupa 257,5 km² de terra inundada. Os planos originais para o Canal do Panamá envolviam escavar a terra 12,2 metros abaixo do nível do mar para que as águas do Atlântico e do Pacífico pudessem se misturar. Mas, como veremos, isso não vai acontecer. Esculpir o equivalente a uma montanha não foi uma tarefa fácil. Ademais, os engenheiros lidaram com a diferença de altura entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Parece estranho que um oceano tenha um nível do mar mais alto que o outro, mas isso vem de uma combinação de fatores, incluindo correntes oceânicas, variações de temperatura e salinidade que afetam a densidade da água, bem como a rotação da Terra, influenciando a circulação oceânica. Tudo isso combinado leva ao Oceano Pacífico ser cerca de 40 centímetros mais alto que o Atlântico. Era um problema, principalmente com uma montanha entre eles. A tarefa de construir o Canal do Panamá era bastante íngreme, quase exatamente tão íngreme quanto as 2 cadeias de montanhas que se erguiam ao lado do futuro canal, as montanhas Tabassara e a Cordilheira de San Blas. Nas proximidades, a montanha Cerro Jeff se eleva a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. O canal deveria correr da Baía de Limón no Mar do Caribe até o Lago Miraflores, por meio de um lago artificial que ainda estava para ser criado. Ao longo de 12 eclusas, qualquer navio que passar pelo canal será elevado e abaixado 26 metros acima do nível do mar para atravessar. Os projetistas do canal superaram o desafio de aplainar a divisão continental usando o sistema de eclusas. A divisão continental é a cadeia de montanhas que determina se a chuva vai drenar para os oceanos Atlântico ou Pacífico. Então, qual o significado? Construir o Canal do Panamá envolvia aplainar uma parte de uma cadeia montanhosa. Mais do que apenas camadas de rocha e grandes pedregulhos, a área também era uma selva densamente povoada, fervilhando de pragas e grandes animais, árvores enormes e vegetação espessa. Abaixo do trecho de terra que seria esculpido para criar o canal, um leito de ardósia e xisto ficava entre os engenheiros e a rota que imaginavam. O local proposto seguiria a palha do rio Chagres, mas também uma rota de comércio espanhol, chamada El Camino Real de Panamá, que conectava a cidade do Panamá, na costa do Pacífico, com seu parceiro comercial Portobelo, no Mar do Caribe.
O Caminho Real era a única estrada para as pessoas moverem bens valiosos, como ouro e prata, de costa a costa, através do Panamá. Em 1850, começou a construção da Ferrovia do Panamá, uma rota de 47,5 milhas, que custou um total de 8 milhões de dólares. Estima-se que 6 mil morreram a construindo. Apesar de ser um grande número de baixas para uma ferrovia tão curta, é só uma fração das pessoas que morreriam na construção de um canal nos próximos anos. A construção do canal ao longo desta rota foi uma homenagem a Vasco Nunes de Balboa, o conquistador espanhol que estabeleceu o primeiro assentamento sul-americano da Espanha. Ele foi o primeiro europeu a colocar seus olhos no Oceano Pacífico. Ao relatar ao Sacro Imperador Romano Carlos V sua descoberta de um oceano, Balboa foi recompensado, se tornando governador do Panamá. As expedições e aventuras de Balboa para esta região identificaram o local mais promissor para uma passagem direta para a Ásia e Austrália, a partir da África e Europa. Mas, como precursora da devastação que resultaria da construção do Canal do Panamá, a introdução de assentamentos espanhóis dizimou as populações locais. Além disso, Balboa trouxe pessoas africanas escravizadas para transportar cargas ao longo do El Caminho Real, estabelecendo uma nova hierarquia política, social e cultural que destruiu as crenças panamenhas, bem como sua população nativa. Enquanto a demografia do Panamá mudou drasticamente no século XIX, o clima permaneceu bastante consistente. As temperaturas médias no Panamá ficam em torno de 27 graus Celsius, e a média de precipitação anual é de cerca de 267 centímetros. É úmido, abafado e quase impossível de se refrescar. Inundações ocorriam regularmente, principalmente na época de chuvas. O clima tropical foi um grande desafio para os trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos. Para os trabalhadores do Caribe que vieram construir o canal, as selvas montanhosas do Panamá eram uma fera diferente. Mas com o Canal do Panamá, a principal causa de morte viria pelas mãos, ou realmente pelas bocas, de pequenos insetos. Hoje sabemos que mosquitos infectados transmitem malária e febre amarela ao picar pessoas. Porém, na década de 1850, não se compreendia a transmissão dessas doenças debilitantes. Vários profissionais de saúde pensavam que a malária era transmitida por algo vindo do ar dos pântanos. Basta olhar para as raízes italianas das palavras mal, mal e ar, área. A febre amarela também era considerada o produto do ar úmido, misturado com solo não drenado. Embora eles estivessem percebendo tendências sobre ambientes úmidos e doenças, eles estavam muito longe de entender como essas doenças funcionavam. O cientista Louis Pasteur acabara de propor uma teoria de que germes microbianos causam doenças, não coisas flutuando no ar ou desequilíbrios nos fluidos corporais. Sua teoria ficou conhecida como teoria dos germes e informa como pensamos sobre limpeza hoje. Isso revolucionou como os cientistas entendiam as doenças e lhes deu um plano de como combater a doença. Durante a construção do Canal do Panamá, um médico francês fez uma descoberta médica surpreendente ao tratar o que era conhecido como febre do pântano. Agora sabemos que isso é malária. O Dr. Alphonse Leveron estava estudando uma amostra de sangue de um paciente doente. Ele queria entender o que causava a doença em um nível biológico, em vez de apenas culpar o ar. Ele ansiava por compreender a origem da doença, não somente para aprimorar o tratamento dos seus pacientes, mas também para que as pessoas pudessem prevenir a causa. Um dia, ele identificou pequenas formas se contorcendo no pedaço de sangue que examinava. Leveron fez a conexão de que os pontos móveis no sangue infectado imitavam os padrões que ele havia visto em parasitas. Mas levaria mais de 20 anos até que os cientistas reconhecessem com confiança que esses parasitas que ele identificou eram os mesmos encontrados nos mosquitos. Por volta da virada do século, as pessoas perceberam que esses insetos realmente transmitiam essas doenças. Nesse momento, dezenas de milhares de operários já tinham ido para as densas selvas para a construção do Canal do Panamá. Milhares morreram de malária e febre amarela até que a ciência explicasse a propagação dessas doenças. Na década de 1870, algumas cidades no centro do Panamá foram construídas e habitadas por expatriados europeus e ex-escravos. Locomotivas a vapor agora visitavam portos em Panamá, San Miguelito e Colón. Cada vez mais atenção era direcionada para o desenvolvimento da América Central. E no meio da era do imperialismo, países poderosos de todo o mundo começaram a se interessar pelo potencial de um canal interoceânico. O sonho distante que Vasco Nunes de Balboa teve todos aqueles anos atrás parecia algo que poderia realmente acontecer, dado o recente avanço no Egito. O Canal de Suez, que corta o Istmo de Suez no Egito,
concluiu seu projeto de construção de 10 anos em 1869. Foi uma façanha de engenharia como o mundo nunca havia visto antes. Construído ao longo de um trecho de 193,1 quilômetros de deserto plano, foi uma construção longa, mas relativamente simples. O francês Ferdinand de Lesseps. Após a abertura do Canal de Suez, frotas de navios a vapor estavam reduzindo mais de 8.047 quilômetros náuticas das viagens da Índia para a Europa. Novos navios sendo projetados para transportar mais carga por distâncias menores. O comércio florescia e as economias portuárias prosperavam. Certamente, sua construção teve um grande custo humano, com estimativas sugerindo mais de 100 mil trabalhadores mortos, embora os números sejam difíceis de precisar. A rotina útil do Canal de Suez tornou fácil esquecer os surtos de cólera e as fatais condições de trabalho enfrentadas pelos 1,5 milhão de trabalhadores na construção do canal. E, apesar das pesadas baixas na construção do Suez, não houve hesitação quando surgiu a ideia de fazer algo semelhante na América Central. Sob a liderança de Lesseps, os franceses começaram a construir o canal em 1881. Estimou um custo de construção em 132 milhões de dólares e conclusão em 12 anos. Era uma fração do tamanho do Canal de Suez, mas como o terreno era tão inóspito, ele estimou que levaria mais tempo. Apesar de estar correto, suas estimativas sobre o custo financeiro e humano estavam erradas. Apenas meses após o início dos trabalhos no canal, o primeiro caso de febre amarela foi registrado, coincidindo com o início da estação chuvosa. Felizmente, com a enorme escala do projeto do Canal do Panamá, veio um enorme influxo de dinheiro, e esse dinheiro foi direto para um hospital. Apesar de muitas camas hospitalares e enfermeiras, os mosquitos prejudicavam os trabalhadores. Para adicionar combustível às chamas, esses hospitais se cercaram voluntariamente com pequenos canais de água. Esses foram feitos para desencorajar as formigas de atacarem seus jardins de vegetais, mas, no final, se tornaram focos para colônias de mosquitos. Com a crescente problemática dos insetos, a equipe do hospital empregou todas as estratégias possíveis para resolvê-la. Por algum motivo, acreditaram que panelas com água sob a cama afastariam os insetos. Eles estavam errados. A febre amarela, a malária e outras doenças patogênicas passaram a ser conhecidas como a febre tropical. E a febre tropical ficou conhecida por dizimar milhares de trabalhadores no Canal do Panamá. As pessoas vomitavam fluidos negros de estômago sangrando e ficavam amarelas com icterícia. Seja no local neste istmo, ou lendo notícias das condições a milhares de quilômetros de distância, todos começaram a perceber os perigos de trabalhar nos trópicos. Contratados que temiam por suas próprias vidas, continuavam abandonando o projeto para a frustração de Ferdinand de Lesseps. Mas mesmo com a constante mudança de liderança, os projetos de escavação continuaram. No pico do emprego, os franceses contrataram mais de 19 mil pessoas, principalmente da Jamaica e outras ilhas do Caribe. Com o aumento de pessoas trazidas, os mosquitos portadores de doenças tinham mais corpos para se alimentar. Além disso, uma guerra civil eclodiu na cidade de Colônia. Em 1885, revoltas surgiram contra o presidente recém-eleito. Revolucionários contrários ao novo governo assumiram brevemente Colônia, uma cidade portuária-chave para o envio de materiais para a construção do canal. Os rebeldes tentaram assumir um carregamento de armas americanas e mantiveram os homens que se recusaram a entregar as armas como reféns. Uma batalha surgiu entre rebeldes, tropas panamenhas e marinheiros americanos defendendo seus interesses. Eventualmente, as tensões se acalmaram, mas não antes de um incêndio massivo varrer a cidade, dizimando a infraestrutura e deixando milhares de trabalhadores sem casa. Com o passar dos anos e o aumento do número de mortos, o progresso estagnou. Até julho de 1885, apenas cerca de 1/10 do total estimado que de Lesseps projetou havia sido escavado. A equipe francesa estava acima do orçamento, com desempenho abaixo do esperado e responsável pelo que se estima serem as mortes de quase 20 mil pessoas. À medida que dificuldades logísticas, naturais e arquitetônicas desafiavam o progresso do projeto de Lesseps, ele se recusava a ajustar sua visão para um canal ao nível do mar. Então mais grupos de trabalhadores chegavam, e cada vez menos retornavam para casa. De Lesseps queria o canal inteiramente ao nível do mar, como o que ele havia feito com o Suez. Mas sua ambição excedeu a capacidade da tecnologia que ele tinha e da força de trabalho com a qual estava trabalhando. A não ser que sua dinamite explodisse com 10 vezes mais potência ou seus trabalhadores se tornassem imunes à febre tropical, o Canal do Panamá parecia fadado ao fracasso. Em maio de 1889, as atividades no istmo pararam.
os franceses tiveram que abandonar o projeto que deveria ser um grande sucesso para eles. A febre tropical, a medicina inadequada e um fraco entendimento da ciência são, de certa forma, responsáveis pelo alto número de mortes no Canal do Panamá. Mas outros fatores relacionados à intensidade do projeto de construção levaram a muitos acidentes que tirariam mais vidas. Mesmo após o controle do projeto, que passou para as mãos de engenheiros americanos que implementaram medidas de controle de mosquitos, o Canal do Panamá ainda continuaria a tirar milhares de vidas. Em 1904, quando os Estados Unidos assumiram o projeto, os panamenhos evitaram participar da construção do canal. Presenciaram a morte na primeira tentativa de construir o canal e não desejavam envolvimento com isso. Portanto, contratados americanos e britânicos decidiram novamente importar mão de obra, principalmente das Antilhas. As instalações de moradia eram inadequadas e a comida era escassa. No seu auge, até 40 mil pessoas estavam trabalhando no canal ao mesmo tempo. Costumava-se contratar trabalhadores para períodos de 2 anos. Eles trabalhariam por 4.500 horas ao longo dos seus 2 anos, a uma taxa fixa de 10 centavos por hora. Uma combinação de barreiras linguísticas, diferenças culturais e animosidade racial criou rachaduras sociais entre americanos, panamenhos e trabalhadores caribenhos. Quando uma crise ocorria, seja um surto de doença ou um acidente trágico, essas tensões apenas contribuíam para um sentimento mais profundo de inquietação e frustração. Uma mudança significativa após a posse dos americanos foi a quantidade de mortes por doenças transmitidas por mosquitos. Quando assumiram o projeto, alguns brincavam que a febre amarela seria a primeira montanha a remover. Isso fez luz, de certa forma, ao fato de que a missão do canal era dizimar uma montanha, mas reconheceu que lidar com o problema dos insetos era primordial para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Autoridades dos Estados Unidos estabeleceram a Comissão do Canal de Isthmian para controlar a febre amarela e a malária. No início de 1900, cientistas já estavam seguros sobre a relação entre as picadas de mosquito e a transmissão de doenças. Estabeleceram um protocolo para a implementação do controle de mosquitos. Todas as piscinas próximas a casas e vilas foram drenadas. A vegetação e a grama foram aparadas para menos de 1 pé de altura. Edifícios adicionaram telas de insetos em janelas e drenos para barrar mosquitos. A qualidade de vida melhorou com o aumento dos padrões de saúde. Mas enquanto as mortes por doença diminuíram, a natureza do projeto em si se tornou cada vez mais difícil. Em 1909, os acidentes ultrapassaram as doenças como maior causa de morte. De certa forma, este foi um marco emocionante que testemunhou o poder do controle de mosquitos e os avanços na ciência. Ao mesmo tempo, destacou o quão mortal era fazer parte da construção do Canal do Panamá. No processo de mover centenas de milhares de quilos de terra, deslizamentos de terra e lama eram frequentes. Trabalhadores cavando a montanha corriam o risco de serem soterrados vivos por desabamentos repentinos de rochas. Quando os Estados Unidos assumiram a construção do Canal do Panamá, em 1904, eles puderam aproveitar a vala parcialmente escavada que os franceses haviam cavado, mas precisavam de um novo plano se quisessem ter algo mais do que terra. Sob o comando americano, 240 milhões de jardas cúbicas de rocha e terra foram escavadas. Com tantas rochas para mover, muitas pessoas foram feridas, enterradas e mortas. Dos 56 mil trabalhadores empregados entre 1904 e 1913, os Estados Unidos registraram a morte de 5.855 trabalhadores do canal. A seção mais mortal da construção do Canal do Panamá foi o corte de Culebra. Atravessando a divisão continental, o corte de Culebra era a maior massa de terra que os trabalhadores tinham que cortar. Era uma tarefa tão monumental que aqueles que trabalhavam no projeto a chamavam de Garganta do Inferno. A seção montanhosa que precisaria ser escavada pelos trabalhadores tinha quase 9 milhas. A montanha a ser cortada pelos trabalhadores estava a 335,15 metros acima do nível do mar, em seu ponto mais alto. Isso não seria fácil. As equipes detonaram a montanha com explosivos. Eles usaram pás a vapor para carregar a terra solta em vagões de trem, que então a transportariam para longe. Máquinas novas como espalhadores de terra, descarregadores e deslocadores de trilhos auxiliaram a equipe a lidar com grandes cargas e redistribuir a terra da escavação do canal. Essas máquinas podiam fazer o trabalho de centenas de homens em apenas algumas horas, mas eficiência não necessariamente significava que as coisas eram mais seguras. Usar esse equipamento pesado no alto da parede do canal deixava os trabalhadores em posições comprometidas. O terreno instável regularmente cedia e as pessoas eram esmagadas ou caíam para a morte.
Chuvas fortes podiam causar inundações repentinas ou deslizamentos de terra, enterrando os trabalhos no leito do canal. Alguns morreram de eletrocução, outros se afogaram. Uma máquina de escavação detonou acidentalmente explosivos, resultando na morte de 23 homens. Todos os acidentes de construção que você pode imaginar aconteceram ao tentar criar o corte de Culebra. O trabalho no canal era barulhento e quente. Os trabalhadores estavam exaustos e ansiosos para terminar o projeto. Como o controle de mosquitos, incentivava-se os trabalhadores a beberem quinino, uma medida anti-malária. O tratamento com quinino poderia causar perda auditiva de tons altos. Para trabalhadores em canteiros de obras lotados, com maquinário ruidoso e paredes parecidas com túneis do canal, era fácil perder informações sobre onde se posicionar e quando se abaixar. O ambiente caótico no fundo do canal propiciava acidentes, mas o trabalho continuava. Com o objetivo final de criar um passo que tinha 91,4 metros de largura e 14 metros e 63 centímetros de profundidade, as equipes tinham que mover muita terra. Estima-se que mais de 60 milhões de libras de dinamite foram usadas apenas para fazer o corte de Culebra. Mesmo com as temperaturas ultrapassando 100 graus, os trabalhadores conseguiram baixar o piso do local de escavação para menos de 12,2 metros do nível do mar. Há mais no Canal do Panamá do que apenas sua escavação. A construção da Gatun Dam foi essencial para o design atualizado do Canal do Panamá. Esta barragem de terra era uma característica decisiva do canal. Se funcionasse, criaria um lago artificial que permitiria aos barcos passar a divisão continental sem ter que nivelá-lo ao nível do mar. O plano era barrar o Lago Gatun a uma altura de 26 metros acima do nível do mar. Os engenheiros planejaram usar eclusas para transportar os barcos ao lago e retorná-los ao nível do mar. Assim, poderiam usar o controle de água para elevar os barcos, em vez de cortar mais na paisagem implacável. A construção das eclusas iniciou em 1909 e concluiu em 1913, juntamente com o trabalho no Corte Culebra e na represa de Gatun. Um total de 46 portões mantém seções do canal na altura adequada. São usados 52 milhões de galões de água para mover um navio de um extremo ao outro do canal. A troca de água de uma eclusa para outra tem um impacto muito menor do que as baixas que inevitavelmente ocorreriam ao tentar fazer o canal ao nível do mar. Ter controle sobre o fluxo de água usando eclusas provou ser útil para gerenciar o tráfego através do canal. Reduziu-se também a chance de inundações na estação chuvosa ou seca tornarem o canal vazio ou intransitável. A construção do canal não só mudou a geografia do Istmo do Panamá, mas também alterou as rotas comerciais, os equilíbrios de poder entre as nações e a forma como os humanos abordam a natureza. Ao longo dos 30 anos em que foi construído, a maquinaria melhorou, a engenharia avançou e aprendemos a controlar doenças anteriormente desconhecidas. Uma vez construído, o Canal do Panamá foi considerado um triunfo dos trópicos, mas veio a um preço bastante alto de 25 mil vidas humanas. Se você está interessado em mais histórias de projetos de construção condenados, confira a verdadeira razão pela qual o plano da Itália de construir uma ponte para a Sicília não funcionará, ou a verdadeira razão pela qual não há uma ponte entre a Rússia e o Alasca. Obrigado por assistir.